Nós temos o privilégio de poder hoje estar aqui reunidos, louvando, adorando e exaltando o nome de Deus. Nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor, enquanto em muitos países, em muitos lugares, as pessoas não têm o mesmo privilégio. Em muitos lugares as pessoas elas não desfrutam dessa mesma liberdade que nós. Amém? Vamos estar reverenciando esse momento. Nós vimos desde o começo aqui que a presença de Deus ela é real nesse lugar. Nós percebemos pelos nossos olhos, pelo nosso fungado, pelo nosso coração acelerado, que não seria preciso mais nada, que aquilo que Deus já nos deu na sua presença, aquilo que o Espírito Santo de Deus vem falando ao nosso coração, desde o momento em que a Tata estava ensaiando, que o Tiago abriu aqui o culto, nós não precisaríamos de mais nada, porque Deus ele é tão real nesse lugar. Às vezes pelos nossos olhos nós não conseguimos ver, às vezes pela nossa mão nós não conseguimos tocar, mas através do Espírito Santo nós conseguimos sentir a presença dele neste lugar. Através do Espírito Santo nós conseguimos ver com os olhos espirituais a glória de Deus nesse lugar. Curva os seus olhos, feche seus olhos um minutinho, vamos estar orando, pedindo para que o Espírito Santo venha continuar falando no nosso coração. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui agora, Senhor, com muito temor, Pai, e reverência diante de Ti. Pai amado, por nós cremos, Pai, pela fé, que o Senhor está nesse lugar. Por nós cremos, Pai, que o Senhor está ministrando as nossas vidas, Pai. Nós viemos diante de Ti agora, Pai, com fome, com sede, Pai, e nós clamamos a Ti nesse momento. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração, venha trazer, Pai, sobre nós, Pai querido, a preciosa semente, Pai, a semente que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor, Deus, ó Pai querido, tem, Deus, nos trazido, Pai, nesta noite, Pai, que, Senhor, o nosso coração, ele venha ser, ó Pai querido, uma terra fértil, que o nosso coração, Pai, ele venha estar preparado, Pai, para nesta noite, receber essa semente, Pai querido, e que ela venha, Senhor, crescer em nosso coração, que ela venha, Pai querido, ter raízes profundas, que ela venha, Pai querido, encontrar, Deus, o Espírito dentro de nós, Pai querido, as águas, Pai, para alimentá-la, para que ela venha crescer, ela venha frutificar, Pai querido, que através das nossas vidas, Pai, ela venha, Senhor, Deus, ó Pai amado, alimentar aqueles que estão famintos, alimentar aqueles que estão necessitados, Pai, que através de nós, Pai, que desta palavra, Deus, ela venha gerar, Pai, um alimento para aqueles que procuram, ó Pai querido, a Ti e não têm encontrado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 18, a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso 1. Todos encontraram? Eu te amarei no coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação, é o alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu os fundamentos dos montes também. Se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento.
das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão, das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da tua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou, multiplicou raios e os derrubou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou-me desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei amplamente do meu Deus. Verso 22: porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acelerás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, alumiarás as minhas trevas, porque contigo entrei, pelo meio do esquadrão, meu Deus, soltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram no arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus arteiros não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Verso 41: clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Em Deus que me vinga inteiramente, sujeito os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me livra dos meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Amém. Esse capítulo ele é um pouco extenso. Nós temos aqui 50 versículos,
E por que eu trouxe essa palavra hoje? Essa semana eu estava orando a Deus e pedindo que o Senhor trouxesse uma palavra no meu coração. E quando essa palavra ela veio no meu coração, eu me recordo apenas de uma frase que há muito tempo eu carreguei dentro de mim: quem é Deus para mim? E o salmista ele começa respondendo aqui no verso 1, quando ele fala: olha, eu te amarei no coração, ó Senhor. E ele já traz a primeira característica que ele tem em Deus para ele: fortaleza minha. No verso 2 você vai ver que o salmista ele fala: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, é o meu escudo, é a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quando eu olho esses dois versículos, eu encontro aqui características de Deus. Mas por que eu estou falando isso aqui nesta noite? Porque quando eu vi esse capítulo, eu comecei a me perguntar: Deus, será que eu tenho olhado a Ti como um desses adjetivos? Ou será que há tempos eu tenho esquecido quem o Senhor é? Será que há muito tempo eu já tenho entrado num estado de uma rotina automática na igreja, de uma rotina automática na minha vida, que eu tenho me esquecido de quem o Senhor é? E quando eu fui buscar os nomes que nós vemos para Deus na palavra, todos os nomes, quando nós trazemos ele na tradução, nós vamos ver que eles significam tudo aquilo que Davi escreveu aqui. Eu quero que você veja alguns nomes que nós estamos acostumados. Eu quero trazer alguns aqui, por exemplo, El Eloá, que significa Deus poderoso, forte. É um Deus que na sua origem significa poder. El Eloá. Talvez para você Deus ele tenha se revelado de outra maneira. Talvez Deus ele tenha se revelado como Adonai, que é o Senhor. É aquele a quem eu sirvo, é aquele a quem a minha vida está entregue, é a quem os meus serviços, o meu trabalho, o meu fôlego de vida pertencem. É aquele a quem o meu coração pertence, é o meu Adonai. Talvez para você Deus ele tenha se revelado como Yahvé, como Jeová, como o Senhor, Deus. Talvez ele tenha se revelado de outra maneira. Talvez na sua caminhada com Deus, desde quando Ele te alcançou, Ele possa ter se revelado a ti como Jeová Jiré, como o Senhor que proverá. Talvez em algumas situações da sua vida, em que você se encontrou na ausência de coisas, talvez do pessoal, talvez na sua casa, em algum momento, alguma situação um pouco mais delicada, em que talvez, eu não sei você, mas eu tenho isso na minha experiência de vida, em situações em que nós nos reuníamos para almoçar, e quando nós acabávamos aquela refeição, minha mãe olhava e falava assim: agora para a janta nós não temos absolutamente nada. Isso é o que nós tínhamos. E por muitas vezes eu conheci um Deus revelado como Jeová Jiré, um Deus que proverá. Porque a fé no nosso coração era que o Deus que nos guiava, o Deus que nos mantinha, Ele traria a provisão dos céus. E por muitas vezes, quando nós chegávamos ali no final do dia, quando o sol se punha, a campainha tocava, alguém batia no portão e vinha um irmão com uma sacola, com uma mala, e ele chegava diante de nós e ele falava: olha, eu estava orando, eu estava em casa, eu estava no trabalho, e o Espírito de Deus me incomodou, e o Espírito Santo falou: olha, vai lá, divide tudo que você tem, tira metade de tudo, e leva lá na casa da minha serva, porque ela está precisando. Então na minha caminhada com Deus, eu conheci um Deus que se revelou como um Jeová Jiré, um Deus que me proveu, um Deus que em momentos de dificuldade, Ele mostrou: eu sou o Deus de todas as coisas. A palavra fala que Ele é o Deus do ouro, da prata, fala que Ele é o Deus de todas as riquezas. Então talvez você tenha conhecido uma característica de Deus, assim como eu conheci um Deus, Jeová Jiré. Talvez não, talvez você tenha conhecido o Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Talvez na sua vida, desde o seu nascimento, você tenha encontrado situações em que doenças, em que você viveu experiências em hospitais, não só você, talvez algum familiar, mas que através de Deus você viu um milagre acontecendo nessa vida ou na sua vida.
Quando eu nasci, eu já nasci com um histórico de doenças. Eu já nasci fazendo uma temporada no hospital. E eu já tive, desde o ventre da minha mãe, uma experiência de um Deus Jeová Rafa. Eu me recordo de uma determinada situação em que uma enfermidade me acometeu e nós não tínhamos explicação para ela. Eu me recordo que aos poucos o prazer da vida foi sendo tirado de mim. Eu era uma criança. Aos poucos eu não tinha mais prazer em estar fazendo as coisas que crianças faziam. Aos poucos eu já não tinha mais prazer de estar junto com a minha família, porque eu fui acometido de uma enfermidade em que os médicos eles não tinham explicação. E eu recordo que aquela situação ela era tão drástica, mas tão drástica que as pessoas já começavam a me isolar, porque não era uma doença que nós poderíamos diagnosticar pelo homem. Ela era uma doença que somente Deus poderia intervir, porque ela era espiritual. E eu me recordo que os meus sentidos eles foram perdidos, e o controle do meu corpo já não era mais meu. E quando a gente menos esperava, alguma pessoa falava: olha, Adriana, eu não sei como te dizer, mas o seu filho ele fez necessidades dele, está meio complicado, nós não conseguimos ficar perto dele. Eu lembro que isso foi trazendo uma dor no coração da minha mãe, porque minha mãe ela era líder do conjunto de crianças e estava se aproximando da festividade. E aquele ano as irmãs tinham decidido que os homens iriam vestidos de terno branco e as mulheres de azul, e minha mãe ela se desesperou, porque ela começou a clamar e a chorar. Ela falou: Deus, meu filho vai ser motivo de chacota, de zombaria. Porque como que eu vou colocar nele uma roupa tão bonita, uma roupa ali, em que se acontecer algo todos vão ver, todos virão para a cara dele. Ele já não tem participado, ele já não tem estado presente em nada. Era possível ver um quadro de depressão. E minha mãe colocou os joelhos no chão, e ela clamava dia e noite, pedindo a Deus: Deus, põe as tuas mãos, põe as tuas mãos, põe as tuas mãos. E eu lembro que um determinado dia Deus trouxe através da vida de um irmão um culto de um sábado, e nós oramos, e faltava poucos dias para a festividade, e naquela semana nós vimos o milagre de Deus na minha vida. Naquela semana Deus estendeu as mãos poderosas dele. Naquela semana aquela doença espiritual foi arrancada de mim. Naquela semana eu vi a minha saúde ser restaurada. Naquela semana eu vi o meu espírito ser uma vez mais colocado, vida nele. E eu comecei a me alimentar, eu comecei a me relacionar com as pessoas, e para a honra e glória de Deus, naquela festividade eu participei. Nós vemos as fotos, hoje eu pareço um zumbi, mas eu estava lá, desfrutando do milagre de Deus. Então ali eu tive uma revelação de que Deus é o Deus Jeová Rafa na minha vida. E nunca mais eu me esqueço disso, porque não só dessa oportunidade, mas outras doenças eu vi Deus revelar, Deus usar homens para ministrar na minha vida, e eu vi essas doenças serem arrancadas, e nunca mais eu fui acometido delas. Eu tinha crises de bronquite em que eu precisava ter um inalador dentro de casa. Meus pais eles não dormiam de tamanho e barulho do meu peito chiando, então eles ficavam desesperados. Toda hora de madrugada eles tinham que ir lá me acordar e fazer a inalação e preparar tudo aquilo, porque senão eu não dormia. Eu buscava o ar e não tinha, era aquela sensação de afogamento. Se eu me olhasse na Caroinha, acabou, era hospital, internação. Se eu andasse um pouquinho mais rápido, era internação. Mas um dia Deus, através da vida do meu avô, Ele revelou. Ele falou: vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. E naquele dia as mãos de Deus entraram no meu organismo e arrancaram aquela doença. Naquele dia meu pulmão foi restaurado. Naquele dia meu sistema respiratório foi restaurado. E acredite, até hoje, às vezes quando eu vejo uma chuva tomando, eu falo assim: ah Deus, como que é gostoso desfrutar disso. Sabe por quê? Porque eu conheci um Deus Jeová Rafa. Eu conheci um Deus que Ele estendeu as mãos e a enfermidade caiu por terra. E a minha pergunta para você hoje é: quem Deus tem sido para você? Quem Deus tem sido no seu coração? Talvez você já tenha esquecido,
Talvez você já tenha pegado o seu baúzinho de memórias e colocado lá tudo aquilo que Deus fez. E hoje eu quero te chamar a abrir esse baú e lembrar quem Deus é para você. Nós oramos aqui pedindo para que Deus revelasse a glória, para que Deus nos mostrasse o Santo do Santo. Nós cantamos aqui: Deus, nós queremos mais de Ti. Mas eu pergunto: quem é esse Deus que você tem orado? Quem é esse Deus que você tem clamado? Quem é esse Deus que você tem adorado? Será que é só mais uma palavra que nós soltamos aqui na igreja? A minha preocupação é: será que ela é só mais uma palavra que nós usamos? Deus. Quem é Deus? Sabe, porque o mundo lá fora, ele tem argumentos atrás de argumentos para refutar o nosso Deus. Essa semana eu vi um amigo meu de São Paulo que ele postou uma foto de crianças totalmente esqueléticas devido à fome, crianças mortas e calamidades. E do lado tinha uma foto de uma atriz muito famosa de Hollywood, que ela tem trabalhos na África. E ele colocou uma frase assim: eu quero ver Deus se justificar no dia do julgamento final por essas pessoas que passam tudo isso e não terem, e ele dizer que é preciso crer nele para ter salvação, enquanto uma mulher que faz tudo isso e leva dinheiro e alimenta não tem salvação. Então o que ele queria dizer? Que Deus era o responsável pela miséria do mundo, que o Evangelho de Deus não é justo, que esse Deus não é justo, porque aqueles que o buscam verdadeiramente, se não fizer algo igual aquela mulher faz, eles não mereciam a salvação e ela merecia. Então você entende que o mundo ele tem argumentos poderosos. Se nós não tivermos um Deus que ele sai além das palavras, sabe por quê? As pessoas quando perguntam quem é Deus, elas olham no fundo dos seus olhos, e se você fala assim: Deus é poderoso, Deus ele é maior, se nos seus olhos não existir verdade, elas saberão. Se os seus olhos não expressarem a verdade do teu relacionamento e da revelação desse Deus para você, aquelas pessoas elas não serão convencidas. É como eu falar de algo que eu não conheço. Se alguém me perguntar o que você acha de arte, eu acho bacana. Eu não posso explicar o que é arte, eu não posso vir aqui discorrer o que é arte, porque eu não conheço, eu não tenho intimidade. Mas se alguém chegar para mim e falar assim: olha, Felipe, me explica uma estrutura metálica, aí eu vou chamar você para sentar e conversar, porque aí é minha área, aí eu conheço. São 5 anos de estudo para falar sobre isso. Com Deus é a mesma coisa. Pessoas elas querem saber de um Deus real, não de um Deus que você pensa que Ele é. Eu pensava que Deus era um cara bacana, sabe? Eu falava assim: não, Deus ele deve ser um cara muito ocupado. Ele já tem o mundo, ele tem um universo para gerenciar, né? Ele não precisa se preocupar comigo. Mas no dia que eu estava no meu quarto, eu ouvi a voz do meu Deus falando no meu coração. Aí eu entendi que não, o Deus, ele é um Deus real. O Deus, ele é um Deus que ele anseia por ter um relacionamento comigo. E aí eu comecei a recordar na minha vida, eu falei assim: cara, quantas experiências eu já tive com esse Deus e eu não dei valor. Quantas experiências eu já tive para ter uma vida somente rendida a Ele, e até hoje eu não me rendi. Existem momentos, como o Tiago falou, que talvez nós estamos fracos, nós estamos na rotina, nós estamos no cansaço do mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando eu vejo a minha alma batida a esse ponto, quando eu vejo a minha alma entregue a esse ponto de eu falar, cara, como que eu estou cansado, eu começo a recordar daquilo que Deus fez por mim, eu começo a olhar na minha vida tudo aquilo que Deus já fez, e aquilo começa a aquecer o meu coração, aquilo começa a aquecer a minha alma, aquilo começa a despertar no meu espírito um louvor e uma adoração que, cara, eu não tenho controle. A única coisa que eu começo a fazer é chorar, é louvar, é adorar. Sabe por quê? Porque isso me mostra que o meu Deus, ele é tão real, ele é tão real. Foi como nessa noite, às vezes nós chegamos aqui com os olhos da carne, nós olhamos e falamos: meu Deus, um lugar tão grande,
nossa, um violão só, será que vai? Não sei. E aí você começa a dialogar. Mas cara, quando você tira os olhos disso e você na fé fala, não, esse é o lugar de Deus. Sabe por que a palavra fala que aqui é a casa dele? Aqui é a casa dele. Então não importa aquilo que os nossos olhos veem, mas é o que o Espírito traz ao nosso coração. E aí nós entendemos a adoração. Nós entramos nesse lugar e nós nos entregamos a Ele. Sabe por quê? Tudo que Ele já fez nas nossas vidas nos leva a uma adoração verdadeira. Deus, Ele não precisa fazer mais nada para nós. Deus, Ele não precisa fazer absolutamente nada, que nós já temos razões mais do que suficientes para adorar. Mas talvez você não tenha conhecido um Deus Jeová Jireh, um Deus Jeová Rafá. Talvez a sua experiência de vida tenha sido um Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Talvez a sua história de vida ela tenha momentos de tribulações, momentos de guerras dentro de casa, momentos de guerras pessoais entre você e talvez aqueles que estão à sua volta, em que você viu um Deus que se revelou a ti como uma paz que não tem explicação, aquela paz que excede todas as coisas. Talvez esse é o Deus revelado a você. E nós temos aquela canção que nós falamos assim: o que é que os anjos veem? O que é que os anciões estão vendo? O que é que os céus contemplam, que fazem com que eles se prostrem e se adorem? Sabe por quê? O Deus revelado a eles é um Deus santo, é a glória revelada. Por isso que eles não conseguem ficar diante daquela glória sem adorar. Mas eles não conhecem o Deus revelado como um Deus de paz. Eles já vivem num lugar em que a paz ela é estabelecida ali, ela já é algo natural. Mas nós temos essa revelação. Então, deixa eu te falar uma coisa: você tem dois motivos para adorar a Deus: por Ele ser santo, por Ele ser o Deus da glória revelado, e um Deus de paz. Então, quando você entra nesse lugar, a casa de Deus, eu te garanto que você tem mais do que incontáveis razões para render uma adoração verdadeira. Mas Felipe, talvez eu conheça um Deus como o Deus, essa é bacana, você criou. Talvez seja esse. Mas o que é isso? O Senhor é a nossa justiça. Talvez em algum momento da sua vida você precisou virar a face para tomar um outro tapa. E talvez naquele momento você falou assim: não, como um servo de Deus, eu creio que Ele fará justiça. Talvez em algum momento você agiu com o coração de um verdadeiro cristão, e todos olharam para você e falaram assim: para, você é bobo, por que você não fez isso? Todo mundo faz, é o jeitinho brasileiro e você não fez, como que você é burro? Mas lá no seu coração você falou assim: não, eu ando na justiça do meu Deus, porque eu sei que lá na frente ela será estabelecida na minha vida. Passagem tão conhecida: aquilo que se planta, se colhe. Então talvez você conheça esse Deus, o Deus justo. Sabe por quê? Quando Davi, ele vem, ele narra tudo isso, você vai ver que ele, em cada versículo, ele consegue dizer uma experiência e um Deus revelado para ele, uma das suas características. Você vai ver que até o versículo 19 ele traz inúmeras situações. Ele fala: olha, teve uma vez que os laços da morte me cercavam e o Senhor me tirou de lá. Os inimigos vieram contra mim e o Senhor foi a força para que eu os vencesse. Só que tem uma condição bacana em tudo isso. O verso 20 fala assim: olha, o Senhor recompensa conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, o Senhor me recompensa. Então você consegue entender que existe uma condicional para ter esse Deus revelado. Você percebe que existe uma condição para você chegar a esse lugar. Nilton falou aqui: olha,
me busque, me busque. E a palavra fala: aquele que me busca de todo o coração, ele me encontrará, ele me achará, e eu terei com ele, eu saciarei sua sede, sua fome. Mas para isso nós precisamos entrar num lugar de pureza. Sede santo como eu sou santo. Consegue entender aquilo que Deus tem? Talvez até hoje você possa falar: olha, Felipe, eu não tenho nenhuma dessas revelações de Deus. Não é anormal, não. Talvez você esteja entrando nesse processo de santidade, um processo de pureza, um processo de revelação. Antes de chegar no Santo do Santo, a pessoa passava pelo ato, e lá no ato ela tinha um lugar de oferecer um sacrifício. Sabe o que significa isso? Olha, a minha caminhada com Deus, eu preciso chegar em um lugar primeiro, em que eu tenho que dar um sacrifício a Ele. Ou seja, eu preciso, pelos meus pecados, expiar algo. Mas nós já temos isso mediante Jesus. Ele foi o sacrifício pelas nossas vidas. Então o que significa? Então eu preciso, em primeiro lugar, me encontrar com Jesus. Eu preciso estar na cruz primeiramente. Depois eu vou para onde? Eu passo pela pia, pelas águas, eu lavo-me ali, pureza, águas que limpam, que purificam. Aí eu entro lá na tenda, eu entro no tabernáculo, o que eu encontro? Uma mesa de lugar para posição, o pão, o vinho. Eu vejo ali as luzes acesas, um óleo que abastece essas luzes. Eu vejo ali um lugar de relacionamento. Eu posso me assentar naquela mesa, eu posso comer, eu posso me saciar. Sabe isso? É Jesus. E aí eu posso agora então, com a vida totalmente regenerada, pura, santa, entrar no Santo. Isso é a caminhada que cada um de nós temos que ter. Aí quando você entra no Santo do Santo, que a glória vem, ali você tem as revelações de quem é Deus. Porque você começa a andar tão juntinho dele, mas tão juntinho, que conforme as situações vão acontecendo no seu dia a dia, você vai vendo as virtudes de Deus sendo reveladas em ti, como você reage ao mundo, como você reage às pessoas à sua volta. Aí sabe o que é mais louco? Que as pessoas começam a ver através de você essa revelação de Deus. Você consegue entender? Hoje eu estava no meu trabalho, no almoço, e uma jovem, eu sempre tenho orado a Deus e falado assim: Deus, esse dia não é só para mim trabalhar, amém, glória a Deus, mas é um dia para me falar do Senhor, do teu reino. Então me dá uma oportunidade. Antes eu orava assim: Deus, se possível, tiver uma oportunidade, deixa eu falar do seu nome. Deus falou assim: não, peraí, essa oração está um pouco errada. Deus, hoje eu quero ter uma oportunidade de falar do teu nome. E essa jovem, ela tem sido mulher que tem tido uma oportunidade de sempre estar levando a palavra de edificação na vida dela. E eu lembro que hoje ela começou a falar sobre algo relacionado à santidade, sobre um cristão que quer algo com Deus, ele tem que ser mesmo radical. Eu comecei a expor isso para ela, expor. E ao final daquela conversa ela falou assim: olha, glórias a Deus por aquilo que você falou, muito edificou a minha vida. Aí eu saí dali e essa palavra estava no meu coração e falei assim: olha Deus, amém. De alguma forma o Senhor se revelou para ela em alguma dessas características que só ela vai saber. Eu não sei, mas eu sei que de alguma forma, talvez ali o Senhor sarou alguma ferida que ela tinha na alma e ela entendeu através daquilo que foi falado. Não sei. Então você começa a entender que a revelação de Deus para nós não é limitada somente a nós, mas ela é expandível a todos aqueles que estão à nossa volta. É maravilhoso. Por isso que o salmista Davi, ele fala aqui no final: olha, e com a sua posteridade para sempre. Sabe o que é isso? Veio dele, passou por aqueles que escreveram essas palavras, veio sobre aqueles que nos antecederam no Evangelho, e hoje chega até nós. Aí eu te desafio a pensar: através de você vai chegar até onde? As pessoas dizem que a sua vida, quando ela é vivida corretamente, ela é refletida no seu neto. Não é no seu filho, é no seu neto. Porque o seu filho vai criar
no filho dele, o reflexo do que você é. Então, até onde vai essa revelação de Deus? Será que ela vai ficar limitada só em nós? Nós temos visto Deus provedor que pegou uma situação em que nós olhávamos e falamos assim: cara, como que nós vamos mandar um risco para a África? Nessa economia atual, um caos. Todo mundo passando por situações em que você tem que reduzir os gastos, né? Segurar um dinheiro e às vezes nem tem um dinheiro para segurar. Como Deus nós vamos mandar um risco para a África? Mas não é como nós vamos mandar, porque quem manda não somos nós. Aí vem Deus provedor e fala: não, eu vou mostrar o que é que eu vou fazer. E hoje nós vemos a obra da sendo cumprida dele. Então é um Deus que se revelou para mim nesses dias ainda mais intensamente como um Deus da provisão. Um Deus que abre o céu onde você nem pensa. Um Deus que da onde você nem imagina, Ele vai e abre. Agora tem um poço lá. Agora aquele povo não tem que andar mais quilômetros atrás de uma água suja, porque agora eles têm ali onde eles moram, água tão limpa como uma água mineral, uma água tão pura como essa mesma água que você compra ali no mercado. E eu lembro que quando foi falado sobre isso, eu falei: cara, mas é um dinheiro absurdo. E aí Deus vem se revelando como Deus provedor. Olha, tem tantas outras características de Deus aqui, deu uma folha quase cheia. Depois eu passo para cada um. Eu quero ensinar a palavra por aqui. Mas por que eu trouxe isso sobre quem é Deus para nós? A resposta dessa pergunta de quem é Deus, ela define o nosso posicionamento como cristão. Porque se essa resposta ela não for clara, ela não queimar no nosso coração, ela não for uma chama acesa, nada, deixa eu te falar, nada vai te fazer caminhar essa carreira que te está proposta. Nada. Deixa eu explicar. Deus te dá um propósito de vida. Deus te dá um chamado. Olha, você vai alcançar as nações. Os confins da terra serão o alvo da tua vida. Se não houver uma revelação de Deus na sua vida tão certa, que te faz se dobrar nos joelhos, clamar, entregar a vida, viver esse chamado, você pode ter a melhor lábia, você pode desfrutar dos melhores recursos, você pode até chegar lá, mas aquela obra ela não vai ser sustentada. É a sua mão fazendo. E vai chegar um momento que você vai cansar. Vai chegar um momento em que você fala assim: meu, estou gastando minha vida aqui. E aí você volta atrás. Mas quando é Deus quem te leva, ainda que chegue um momento em que você está cansado, ainda que chegue um momento em que você está lá capengando, aí sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Deus é o que me cinge de força. É o homem que cinge de força. Eram as riquezas que Davi tinha que o cingia de força. Era o exército que Davi tinha, os seus valentes, aqueles que a Bíblia fala que cara, quando ele lutava, meu irmão, valia por 1000, valia por 10.000, valia por um exército inteiro. E Davi tinha 33. Os caras eram brutos, mas eram eles que davam forças a Davi. Olha como que ele começa o versículo 32. Deus é o que me cinge de força. Meu, é Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, no decorrer deste ano, talvez ainda dá tempo. Ainda dá tempo de abrirmos mãos de algumas coisas que tem nos tirado a revelação de Deus. Às vezes nós pensamos que o demônio, espíritos e aqueles negócios doidos é que vão nos tirar de Deus. Sabe o que está nos tirando da revelação de Deus? O conforto. Eu tenho brigado com isso. Eu tenho tido uma revolta tão grande com a minha televisão.
Eu tenho tido uma revolta tão grande com ela, mas eu falei para ela: eu vou te vencer, eu vou te vencer. O meu sofá quentinho e você mostrando para mim 180 canais não vai ser aquilo que vai me tirar da revelação de Deus, não. Eu vou te vencer. E eu estou lutando com ela. Sabe por quê? Porque eu não percebo que passou 5, 6 horas ali. É pecado? Não, não é pecado. Porque eu estou lá assistindo entretenimento, coisas que para o meu curso como engenheiro são boas. Mas aí quando eu paro no final do dia, que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, eu falo: meu, quanto tempo eu gastei com Deus hoje? Aí eu coloco na balança e ela é totalmente desproporcional. E eu falo: isso que eu tenho dado valor em nada para mim, não é nada, porque é o meu Deus que é tudo. Está dentro. Talvez aquele celularzinho bacana que você não desgruda dele. Talvez aquela internet que se cair você morre. Cara, se você parar para analisar, nós chegamos nos lugares, já é procurando aquela plaquinha que fica escrita Wi-Fi disponível. Eu vi um vídeo, um GIF essa semana, e estavam pessoas na mesa, cada um com seu celular e nem iam se comunicar. Mas na hora que uma pessoa ia tirar foto, todo mundo guardava o celular e fazia poses e caras, e ela postava assim: encontro, beleza com os amigos. E depois que ela postava, contava todo mundo pro celular. Assim é com Deus. Eu posto no Facebook aquela frase bacana, que eu sou cristão, aí todo mundo curte, e você fica feliz, mas segue dali, acabou, não tem mais nada de cristão, não tem vida com Deus. O Espírito Santo realmente existe. Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Um cara bacana que veio aí há 2017 anos e pá, revolucionou. Esse é o Jesus que às vezes muitas pessoas têm pensado. É um revolucionário. É como o Che Guevara. É como a Rádio Grande. É engraçado, mas infelizmente esse pensamento que tem levado muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus a viver uma vida vazia de Deus. Como eu tinha disse aqui, o nosso choro é que nós não estejamos aqui dentro, mas que ao mesmo tempo estamos tão lá fora quanto aqueles que estão lá dentro. Nós temos uma missão de Deus aqui nesse lugar. Nós estamos num tempo profético. Nós estamos vivendo a realização de uma profecia muito forte sobre a nossa nação. Quem se lembra da profecia da missionária Jacobs, na Igreja Batista da Lagoinha, falando sobre o que Deus ia fazer nessa nação? Se eu não me engano, não deu nem 4 anos. Há 2 anos atrás, um deputado cristão deu uma mesma palavra profética, e nós vemos aquilo que a nossa nação tem passado. Cuidado com aquilo que você fala nesses dias. Em tempo profético, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós soltamos. E eu te desafio a profetizar na sua vida mesmo a revelação de Deus. Você consegue imaginar você sentar para conversar com alguém e você falar assim: olha, eu não sei explicar não, mas eu vi os céus abertos. E aí, quando eu vi os céus abertos, eu vi um que estava sentado sobre o trono, e ele era semelhante ao Filho do Homem, e diante dele havia 4 seres viventes, e havia 24 tronos. Você entende essa revelação? Ela ficou restrita somente a João? Sabe por quê? Ela não é restrita só a João? Porque no final do Evangelho de João, ela fala assim: se nós crermos nas coisas que Jesus fez, nós faríamos maiores. Então, se eu garro nessa revelação que João teve e creio, eu posso ter uma revelação maior. Talvez você possa começar a necessitar de andar com ele. Imagina, você acorda e está no teu quarto te esperando. E aí, filho, o que nós vamos fazer hoje? Pai, o Senhor que manda. Você imagina? Será que é uma utopia, um sonho distante isso? Ou será que é possível nós alcançarmos se nós nos dispormos a buscar por essa revelação? O mais difícil é esse processo de entrega,
falo muito com Deus: não me deixa parar aonde o Senhor já tem nos mostrado poder e glória, mover, revelação. Não deixa parar aqui não. Vamos além. Vamos além. Nós cantamos muito aquele hino aqui, faz tempo que a gente não canta. Tem águas que dão nos arteiros. Beleza. Eu tenho um primo que ele ama ir na praia. Ama. Se você marcar de ir na praia, ele vai. Só que quando ele chega lá, ele se satisfaz, ele fica contente em colocar o pé dele, passar a mão na água e voltar para trás. Ele só faz isso. O cara sai daqui, viaja 4 horas, viaja mais 2 horas para chegar na praia, e ele fica satisfeito em pôr os pés, molhar os dedinhos, pôr a mão na água. Acabou. Para ele aquilo ali é o super sumo. Aí eu te pergunto, você vê aquela imensidão, cara, você vai se contentar só com isso? Com Deus é a mesma coisa. Nós temos uma imensidão de um oceano, uma profundidade, e você vai se contentar. Ah, beleza, Deus levou um espírito na África, é um Deus de proteção. Cara, são os arteiros. Por que não sonhar num oceano em que daqui vai gente para a Irlanda, gente para a Hungria, gente para a Coreia, gente para a Austrália, gente para Cuba, gente para o Haiti, gente para a China, gente para o Japão? Por que não? É a imensidão do oceano. Mas nós precisamos nos agarrar, nos firmar nisso. Em nome de Jesus, peça a Deus, revela-te a mim. Moisés, quando teve o primeiro encontro com Deus, ele teve uma revelação de quem era Deus. O Deus eu sou. A palavra mais poderosa que há aqui, que é o Jeová ou Yahvé. Aquela que os judeus, eles nem ao menos ousavam falar. E na Bíblia você vai ver algumas situações em que a palavra Senhor é escrita totalmente em letra maiúscula. É essa daqui, Yahvé. Medo de falar essa palavra e não estar em pureza, não estar em santidade, um temor, uma reverência tão grande. Vamos falar com o Adonai, mas não essa daqui. Você entende? Vamos ter isso no coração. Um tempo atrás eu falei sobre a reverência na casa de Deus. Traga isso de novo. Honra e reverência a Deus. Em tudo. Sabe por quê? As pessoas elas querem conhecer esse Deus. Essa semana eu estava sentado ajudando num processo no meu trabalho, e aquelas mulheres elas falavam assim: poxa, quem te viu, quem te vê. Até um tempo atrás você estava gritando, xingando, esperneando, ninguém podia te dar bom dia. E hoje você tem bom paz, né? Aí eu falei, agora que é a porta que eu queria. Falei, eu não tenho. Sabe quem tem? Deus. Sabe quem me deu? Jesus transformando a minha vida. Aí já comecei a pregar, meu irmão. Aí já comecei a falar de Deus, já comecei a falar do Evangelho. Comecei a falar, olha, não é restrito só para mim não. Se nós quisermos, se vocês quiserem, já fui pregando. Mas sabe por quê? Eu não falei que eu tinha algo de diferente e reconheceu Deus na minha vida. Então, em nome de Jesus, sai daqui com essa pegada no coração. Talvez você não tenha a resposta de quem é Deus, que quem sabe no nosso próximo encontro você possa me falar assim: olha, eu não achei só uma página de resposta de quem é Deus para mim, não. Eu achei um caderno inteiro. E aí agora eu quero falar para você tudo quem é. Cara, eu vou ter o maior prazer em ouvir. Mas tem essa resposta. Quem é Deus para você? Feche os seus olhos. Vou te dar uns minutinhos. Talvez ele tenha se revelado como El Elyon, o Deus Altíssimo. Talvez como El Olam, o Deus Eterno.
Talvez ele tenha se revelado como Jeová Shammah, o Senhor está. Talvez como Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. Talvez como Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. Talvez como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Talvez como El Gibor, Deus poderoso. Talvez como El Roi, Deus que vê. Eu não sei. Mas em nome de Jesus, que você tenha essas respostas no seu coração e na sua vida. Ó Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Senhor, talvez até mesmo o meu coração, Pai, necessite dessas respostas. Pai querido, eu creio, Deus, que nada do que o Senhor traz é à toa. Pai, talvez nós já estejamos num patamar aqui em nossa igreja, Pai, que nós tenhamos todas essas respostas. Mas talvez, Deus, alguém que nesse momento, Pai, está vendo essa palavra, talvez essa pessoa ela tenha lutado durante os seus dias para descobrir, ó Deus, uma dessas respostas. Talvez, Pai, há muito tempo ela tenha buscado, Pai, há muito tempo ela tenha clamado por ver uma revelação de uma das suas faces. A minha oração nesta noite, nesse momento, Espírito Santo, traz a revelação, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão sendo alcançados nesse momento, esses que aqui estão, Pai, aqueles que estão assistindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer sobre a vida de cada um, Pai, a revelação de quem Tu és. Ó Pai amado, talvez essas pessoas, talvez nós, Pai querido, já estamos desfrutando, ó Pai querido, de preciosas revelações, Deus. Não nos deixa parar, Jesus. Não nos deixa parar onde nós estamos, mas que nós possamos prosseguir, Pai, nos renovando a cada dia, tendo a nossa vida renovada, a nossa mente renovada, o nosso espírito renovado. Que a cada dia, Pai, o nosso coração, ele venha gerar um anseio ao Senhor de conhecer a Ti cada vez mais. Ele venha gerar um anseio, Pai querido, de estar cada vez mais, ó Pai amado, andando contigo, Pai querido, em intimidade, em relacionamento. Ah, meu Jesus, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto o Senhor nos permitir o dom da vida, Pai, enquanto desfrutarmos desse ato, respiramos, nós venhamos a cada dia mais, de maneira incessante, de maneira intensa, Pai, nos rendermos a Ti nessa busca de quem Tu és, ó Senhor. Para que não se limite só a nós, mas que essa revelação, Senhor, ela venha a ser estendida aos nossos lares, ela venha a ser estendida, Pai querido, àqueles que estão à nossa volta, ela venha a ser estendida à nossa vizinhança, Pai. Que no nosso dia a dia, andando ali, Pai querido, no nosso bairro, as pessoas elas vejam a revelação de Deus nas nossas vidas. Talvez, ó Pai querido, da maneira que nós tratamos os nossos vizinhos, talvez da maneira que nós tratamos os nossos companheiros, os nossos colegas de trabalho. Em tudo, Jesus, em tudo nós venhamos, Pai querido, trazer a revelação de quem Tu és. Em tudo nós possamos, ó Deus, trazer a revelação do Teu reino neste lugar. Pai querido, nós Te louvamos, Deus, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos aqui, Pai, por todas as situações de cura que o Senhor tem dado nas nossas vidas, talvez na nossa família, no nosso ciclo de amizade, Pai, o Senhor tem demonstrado milagres e mais milagres. Talvez o Senhor tenha se revelado como Deus da força, Pai, nos momentos de dificuldade, o Deus da proteção nos momentos da falta. Ah, Jesus, nós temos inúmeras razões para Te louvar. Que essas razões elas venham queimar no nosso coração, que essas razões elas venham ser o combustível, Pai querido, para nos colocar de pé a cada dia. Oh, Espírito Santo de Deus, deixa a nossa memória ávida, Pai, ávida, Deus, a não se esquecer daquilo que o Senhor já tem realizado. Jesus, em determinado momento, João que anunciou a sua vinda, João que anunciava que o Senhor viria, Deus, até mesmo ele foi pego pela situação, Pai, ele começou a perguntar: olha, vai lá e
E o Senhor responde de uma maneira linda. O Senhor fala: olha, digam a João que aqui onde estou está tendo cura, libertação, está tendo coxo andando. O Senhor mostrou a ele quem o Senhor era, por aquilo que o Senhor estava realizando. Em nome de Jesus, essa seja a realização, Pai, a revelação do nosso coração. Que saiamos daqui hoje, Jesus Cristo, com essa veia tirada do nosso coração, Pai. Porque o salmista fala que contigo eu pude subir lugares. Talvez hoje, Pai, essa seja a barreira, Pai, que há entre nós o Senhor. Espírito Santo, vem com o teu toque, Pai. Vem com o teu toque hoje. Começa a nos revelar aquilo que já aconteceu. Começa a nos revelar o teu poder sobre nós. Oh, meu Senhor Deus, nós pertencemos a Ti, Pai. Nós pertencemos a Ti, nós pertencemos a Ti. E por fim, Deus, nós nos agarramos na única revelação, Pai, que é a mais preciosa, aquela que eu penso ser a mais preciosa, que já não somos dignos de ser chamados como servos, nem como amigos, mas nós somos chamados como filhos. Para mim, Senhor, essa é a maior revelação de todas. Um Deus Pai, o Abba Pai, o nosso Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha do nosso coração. Ó Pai, que o maligno ele não tenha poder de roubar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que é no teu nome, Pai, cobre cada um, Senhor, que está aqui neste lugar. Cobre cada vida que está sendo alcançada por esta palavra, Pai. Que o maligno não tenha poder, Pai, de roubar essa semente. Mas eu profetizo, Pai, que essa semente ela vai encontrar um ambiente, Pai, ali, pronto, Pai amado, para ela germinar, pronto para ela crescer, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nesse momento nós apresentamos a nossa igreja nas tuas mãos. Nós apresentamos cada membro deste lugar. Nós apresentamos a tua igreja, a tua noiva, Pai, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Nós clamamos pela nossa nação e cremos, Pai querido, que o Senhor é aquele que está provendo sobre nós, Pai querido, a justiça nesses dias que estão acontecendo, Pai. Talvez o homem possa achar que a justiça está sendo devagar, que a justiça está sendo falha ou branda, mas Deus, nós que cremos em Deus que é a justiça, nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. E nós profetizamos, Pai, que todos os altares malignos dessa nação serão derrubados, e que o altar de um Deus justo, um Deus que governa na ordem, um Deus que governa na paz, ele será estabelecido no nosso país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos dê segurança aos nossos lares. Meu Jesus, que possamos voltar às nossas casas em paz. E nós te louvamos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e a todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.